Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar uma palavrinha sobre um dos assuntos mais debatidos do nosso hobby, que é: por que minha Nepenthes não dá jarro? Você pega uma Nepenthes ou outra, adiciona na sua coleção e com dificuldade ela faz armadilhas ou não faz armadilhas de forma alguma. Então vou estar listando nesse vídeo aqui os principais tópicos que está inibindo a produção de armadilhas de suas Nepenthes. Espero que o vídeo ajude você, ok? Então vem comigo nessa. Bem, o primeiro tópico que iremos falar hoje aqui é sobre o substrato de Nepenthes, ok? Existem diversas formas aí de estar fazendo substrato para Nepenthes, sendo os principais componentes musgo esfagno, tufa de esfagno e fibra de coco. Você pode misturar esses três, ainda adicionar perlita e casca de arroz carbonizada, vai dar super certo. Agora, se você está utilizando um substrato ou quer utilizar um substrato que vá além desses três que eu citei, tem que testar, porque se você estiver usando um substrato diferente, talvez seja isso que esteja atrapalhando a produção de armadilhas de sua Nepenthes. Esse substrato aqui, por exemplo, ele é composto de só fibra de coco e casca de arroz carbonizada. Também tem alguns vasos que é composto por musgo esfagno, fibra de coco e casca de arroz carbonizada. Um outro fator que pode estar atrapalhando bastante aí também é uma adubação incorreta, tá? Então, mito é o que dizem que se adubar uma Nepenthes demais, ela não perde as armadilhas. Perde sim. E não são palavras da boca para fora, tá, gente? Existe artigo científico que comprova isso. Se eu estou adubando aqui com força, a planta não sente necessidade, né, de gastar energia para produzir uma armadilha para suprir sua necessidade de nutrientes, né? E esse grande efeito das Nepenthes é uma adaptação e se chama plasticidade fenotípica. No caso, ela fica praticamente uma planta comum quando você aduba demais. Lembrando que existem adubos específicos para esse tipo de planta, tá? Não vão utilizar qualquer substância sem o conhecimento. Antes de utilizar, deem uma pesquisada. Normalmente é utilizado adubo de categoria especial, adubos de liberação lenta para o substrato, tá? Então, antes de utilizar quaisquer substâncias, deem uma pesquisada, beleza? Procurem pessoas mais experientes e terem algumas dúvidas, beleza? Um outro fator que pode estar atrapalhando também é a umidade do ar muito baixa. Essas plantas são de locais bem úmidos, então quanto mais umidade você oferecer para suas Nepenthes, mais facilidade ela vai ter de formar o jarrinho e mais bonito vai ser o jarrinho também, tá? Existem diversas formas de ajudar a sua Nepenthes em relação à umidade do ar quando você mora num lugar de clima seco, né, que seria borrifar água sobre a planta, aquele borrifador comum mesmo, ou se não borrifador de pressão. Tem gente que usa mangueira, dá um banho nas plantas, né? Outros usam chuveirinho, eu mesmo uso um chuveirinho aqui, né? Ele tem uma ligação automática que dá um banho nas minhas plantas várias vezes durante o dia. E além de as suas Nepenthes ficarem bonitas, né, com umidade alta, você tem a possibilidade de ter musgo vivo, musgo esfagno vivo e outros tipos de musgo também para estar aí decorando os vasos de vocês. E com o tempo, tanto o musgo esfagno quanto esse outro musgo aqui, a tendência é fechar todo o vaso, cara. Fica muito bacana. Um outro fator que eu acho bem interessante é que talvez você esteja com um espécime em mãos que seja de um clima totalmente diferente do seu. Né? Muita gente não sabe, mas os espécimes de Nepenthes são classificados, né, em diferentes latitudes em relação ao nível do mar. Né? A gente tem Nepenthes aí que é ultra lowland, lowland, intermediário, highland e ultra highland. Então, quanto mais baixo em relação ao nível do mar, mais quente é o clima da Nepenthes. E quanto mais alto, mais frio. Então, eu tenho essa Nepenthes aqui, que é uma Nepenthes mínima, certo? Ela tem mais ou menos 2 anos, é um pouco mais de 2 anos. Ela não tem nenhum palmo, tá florindo, certo? Cresce com dificuldade aqui. Mal dá jarro, tá dando jarrinho agora, porque meu clima é lowland. E essa planta aqui, ela cresce de 1000 metros a 1700 metros acima do mar. Então, ao nível do mar, no caso. Então, ela pode até se manter aqui no meu cultivo, mas ela se mantém com dificuldade. Já a bicalcarata é o inverso, né? A bicalcarata é uma planta aí almejada por muita gente, mas ela é uma planta ultra lowland, certo? Então, para quem tem um inverno mais pesado, no qual cai a temperatura a 10 graus Celsius, abaixo de 10 graus Celsius, ela já começa a queimar, é um pouco complicado para quem tem um inverno mais rigoroso. Já aqui comigo, cara, essa planta foi feita para o Nordeste, só pode.
Aqui nosso inverno é só uma estação mais chuvosa, né? A temperatura não cai abaixo de 20 nem a pau. Então essa é a temperatura ideal para essa espécie aqui, né? De 20 graus Celsius aos 35 mais ou menos por aí. Uma das soluções para quem gosta do aspecto de plantas highland, mas tem um clima lowland, ou se você tem um clima highland e gosta de aspectos de plantas lowland, seria a hibridização, beleza? Eu tenho esse híbrido aqui que é de Aristolochioides X ventricosa, né? No qual se eu tivesse só a Aristolochioides seria um pouco difícil de eu manter. Cruzando com a ventricosa que tem um clima mais intermediário, fica show de bola aqui para me manter, já que a hibridização faz com que a planta seja mantida bem nos dois climas, né? Se eu cruzo uma Nepenthes highland com uma planta lowland, por exemplo, eu tenho aí uma planta que tem a possibilidade de ser cultivada aqui na minha coleção com mais facilidade. Pronto, um outro fator também que pode estar atrapalhando a produção de armadilhas de sua plantinha é a falta de iluminação, certo? Muita gente pensa que é uma planta só de claridade ou de sombra, mas na realidade não é bem assim, né? A Nepenthes é uma planta de meia sombra, ela curte pegar um solzinho mais fraco, o resto de claridade. Ou se você usa alguma tela sombrita aí, no mínimo fator 50, também vai dar certo pegando sol aí nesses horários de sol a pino, beleza? Então, vai ter um indivíduo ou outro que pegando uma luminosidade muito baixa não vai produzir jarro de forma alguma. Vai ser necessário você expor ela a uma quantia X de sol, certo? Ou colocar num ambiente mais claro. De uma forma simples de explicar a vocês, essa armadilha aqui tem um gasto de energia considerável para a planta em si. E como é que a planta consegue energia? Pela incidência de luminosidade. Então, quanto mais luminosidade você oferecer, e sol e tal, mais eficiência a planta vai ter de estar formando suas armadilhas. E antes de finalizar o vídeo, eu queria dar uma dica de ouro a vocês, que foi uma observação que eu fiz aí ao longo dos anos de cultivo, certo? Se você tem uma Nepenthes ou outra que mesmo você tendo os cuidados direitinho, ela não está fazendo jarro, cara, uma dica que eu te dou é você auxiliar a planta a envolver o têndrio, que no caso é esse fiozinho antes da armadilha, a enroscar em algo, beleza? Tem algumas plantas aqui, algumas espécies, como por exemplo a Gracilis Black, que ela só faz jarrinho quando ela enrola em alguma coisa. Então você faz esse teste aí, depois vem aqui nos comentários e deixa o resultado para mim, beleza? Então se você gostou desse vídeo, cara, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. E se tem alguma outra coisa a adicionar, manda aqui pra gente interagir. Valeu!